Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. E hoje, como você já deve ter visto aí no nosso título da aula, a gente vai falar um pouco sobre potencial de ação, né? O que é esse potencial de ação? E hoje eu trago ele com algumas curiosidades, a gente já não vai entrar no mérito de falar muita coisa técnica, se aprofundar demais, porque a ideia aqui é trazer a curiosidade por trás da neurociência de como que a gente chegou no ponto de potencial de ação, né? Então, eu já vou te colocar aqui para enxergar comigo a minha tela e falar um pouco sobre o potencial de ação, né? Esse potencial de ação, o que é o potencial de ação e como que a gente chegou nele, né? Se você provavelmente me segue, ali eu já postei algum carrossel falando sobre a história do veneno mais mortal do mar, né? Que aí a gente usou a toxina do baiacu para poder bloquear alguns canais de sódio. Então você vai entender um pouco comigo hoje nessa aula, essa curiosidade de como que a gente chegou para trabalhar um pouco com o potencial de ação. Então, para a gente começar, a gente já vai chegar abrindo aqui sobre a história, né? O que estava acontecendo, o que estava rolando naquela época que não permitia ou dificultava a vida do neurocientista, daquela pessoa que estava querendo trabalhar um pouco mais e entender um pouco mais sobre essa célula maravilhosa que é o neurônio, né? Os problemas principais que a gente encontrava. O primeiro é que a atividade neuronal ela é muito rápida, e o segundo é que o nosso neurônio ele é muito pequeno, é uma célula muito pequena para a gente colocar um eletrodo e poder mapear, né, o que está acontecendo ali dentro, a milivoltagem daquela célula. Então, para aquela época, a gente não tinha tanta tecnologia para isso. Então, cada célula tinha uma pequena diferença de voltagem dentro e fora e seu potencial de repouso, né? Mas a gente precisava saber o que acontecia depois disso, né? Que esse potencial elétrico rápido demais. O que acontece e como que é a milivoltagem dele. Então, ele era muito pequeno, rápido demais o processo para a gente poder fazer isso sem muita coisa palpável, sabe? E o que foi que aconteceu? Encontramos a solução nos animais. A lula gigante, a lula gigante, pessoal, ela tem um axônio que é 1000 vezes maior do que o nosso, 1000 vezes maior do que o dos vertebrados. Então, do nada assim, né, a gente já tinha a possibilidade de colocar um eletrodo dentro da célula para poder avaliar e fazer esse mapeamento da milivoltagem daquela membrana. Então, dois neurocientistas fizeram isso e conseguiram encontrar nesse axônio aqui que chegava a 1 milímetro de diâmetro e era 1000 vezes maior do que o nosso. Então, a gente já tinha um problema resolvido aqui, que era fazer o mapeamento com um eletrodo naquela célula. Aí a gente chegou na trava da voltagem, né? Beleza, a gente conseguiu colocar um eletrodo na célula, mas a gente não consegue mapear direito porque a gente tem fluxo de íons e saída de íons dessa célula, do meio extracelular para o meio intracelular e vice-versa. Então a gente precisa travar essa milivoltagem de alguma forma, qual o número que a gente vai ter. Então quando a gente coloca um eletrodo um eletrodo bem fininho naquele axônio, a gente chega ao número de menos 70 milivolts até 40 milivolts. Então veja que num espaço curto a gente sai de menos 70 milivolts para 40 numa janela de menos de 1 milissegundo. 1 milissegundo. Então quando eu falo para você que essa ação é rápida, eu não estou brincando, é menos de 1 milissegundo. Então a gente precisa travar de alguma forma isso aqui, através de uma aparelhagem eletrônica, que foi uma técnica de fixação de voltagem chamada voltagem clamp. Beleza, resolvi dois problemas. Encontrei um axônio capaz de colocar um eletrodo, resolvi a trava da fixação das voltagens. Vamos continuar. Só que agora eu preciso isolar cada íon que trabalha nessa célula, né? Então, eu tenho potássio dentro da célula saindo. Eu tenho sódio e cloreto entrando dentro da célula. Como que eu vou fazer essa diferença? E é aí que entra aquele tópico do primeiro slide. A tetrodotoxina, treto, tetrodotoxina. Isso aqui é bom para colocar numa senha de Wi-Fi. É a mesma toxina que torna o baiacu potencialmente letal e bloqueia especificamente canais de sódio. Então qual é o ponto? Se eu tinha potássio saindo e sódio entrando na célula, eu bloqueei um dos dois e agora eu consigo mapear somente o potássio, tá? Então eu vejo quanto que tem de potássio dentro, quanto tem de potássio fora, a milivoltagem do potássio e tudo mais. A mesma acontece com a tetraetilamônio, que bloqueia os canais de potássio dependentes de voltagem. Então, quando a gente bloqueia um de cada vez,
a gente tem aí a possibilidade de estudar um de cada vez isoladamente. Então, o ponto que chegou aqui foi: sódio entra na célula, potássio sai. Então essa voltagem parada em torno de menos 70 mV disparava até mais de 40 mV e voltava, tudo em menos de 1 milissegundo. E por conta dessa brincadeira, em 1963, o Röntgen, o Huxley e Eccles ganharam o Prêmio Nobel de Fisiologia na Medicina. Agora, para facilitar, eu quero que você me acompanhe aqui. Imagina que aqui a gente tem a nossa membrana, beleza? E dentro da célula, opa, devolve minha célula, rapaz. Dentro da nossa célula a gente vai ter mais potássio, beleza? Então, o tamanho do potássio equivale à quantidade que ele tem. E fora tem um pouco. O contrário também é verdade aqui, ó. Eu vou ter, deixa eu trocar aqui, colocar outra cor. Eu vou ter fora da célula sódio. Esse sódio vai ter mais fora da célula e menos dentro dela. Aqui eu vou passar bem rápido, pessoal, só para vocês entenderem o mecanismo da despolarização da célula. O que acontece? Quando esse canal abre, a gente tem forças químicas trabalhando aqui. Então, o que acontece? O meu íon vai a favor do gradiente de concentração. O que vai acontecer? Se eu tenho pouco sódio dentro da célula, o sódio ele vai ser empurrado por uma força química querendo entrar na célula. A mesma coisa acontece com o potássio, que vai ser direcionado para fora da célula. Quando ele faz essa força química, essa alteração de íons dentro da célula, a gente altera a carga dela. Então, hipoteticamente aqui, imagina que a gente está em 0 milivolts. E aí a gente tem uma saída de potássio, que faz com que ela vá ficando negativa. Então ela estava positiva, tinha muito potássio, foi saindo, vai ficando negativa. Então ela foi para menos 20 milivolts, ela foi para menos 30, até chegar a menos 70 milivolts, por exemplo. Igual eles encontraram. Isso fez ela despolarizar. A mesma coisa aconteceu com o sódio. O sódio começou a entrar, e aí quando ele começou a entrar, ele começou a aumentar a voltagem dessa membrana. Só qual é o ponto que você vai ver comigo daqui a pouco? Tem uma nomenclatura chamada limiar de disparo. O que acontece? Quando chega nesse limiar de disparo, a milivoltagem da membrana ela vai estar num número X, né, de milivoltagem. Não vamos entrar nesse método aqui agora, só para você entender. E aí, quando bater esse número X, vai abrir tanto o canal de sódio. Então aqui, ó, abre canal de sódio, canal de sódio, canal de sódio, canal de sódio, que vai entrar muito sódio, que vai fazer com que ela aumente drasticamente essa voltagem dela. Por isso que ela vai para 40 milivolts. Beleza? Por isso que ela sobe para 40 milivolts. Não vou entrar nos detalhes, porque a gente já vai em 8 minutos de aula. Beleza? Então, dando continuidade aqui, o que acontece dentro desse milissegundo? Desfocou em mim, voltou. O que acontece nesse milissegundo, pessoal? Um atraso entre os dois canais explica tudo. Primeiro a gente vai ter a despolarização, né? Então a gente vai ter a despolarização da membrana, da célula, depois a inativação, a repolarização e restauração. Vamos passar uma por uma. Aqui, na despolarização, a gente vai ter os canais de sódio, que vão abrir de forma súbita. Depois que ele abrir, o interior dela vai ficar muito positivo. Vai lá para 40 milivolts. Isso aí você já viu comigo, já entendeu. A inativação é o período que acontece depois que entra muito sódio, ele mesmo vai se inativar. Ele entra no estado, passa a ser inativo e a corrente de sódio cessa sozinha em poucos milissegundos, como a gente já viu. Aí acontece a repolarização, quando começa a se equilibrar de novo. Então os canais de potássio abrem com atraso, o potássio sai e a voltagem despenca novamente. Então a voltagem começa a reduzir. E essa restauração acontece através de uma bomba de sódio e potássio. Essa bomba de sódio e potássio eu também não vou entrar em detalhe, porque o que ela faz? Essa bomba de sódio e potássio ela começa a trabalhar jogando 3 sódios para fora da célula e 2 potássios para dentro. Então não vai chegar a um nível que a célula ela vai ficar despolarizada ou então muito polarizada e vai travar ali. Porque essa bomba de sódio e potássio ela está trabalhando a todo momento, todo instante ali, fazendo com que a gente repolarize ela.
é um período que a gente vai chamar ali de período refratário. A gente já vai ver daqui a pouco. E o que acontece? Essa bomba, ela trabalha a todo momento. Inclusive, uma curiosidade, quando você acorda com fome, essa bomba estava trabalhando e fazendo você ficar com fome, porque ela gasta energia. Então ela passa o dia inteiro fazendo esse trabalho de jogar sódio para fora da célula e potássio para dentro. Então ela gasta ATP, ela gasta energia. Tem algumas literaturas que mostram aí que ela gasta de 20 a 40% da energia do nosso sistema nervoso. E aí, pessoal, os 3 estados do canal de sódio são esses aqui. A gente vai ter o canal em repouso, fechado, que vai poder abrir a qualquer momento, como eu falei para você, ele vai ter um limiar para ele poder disparar e abrir. Quando ele estiver aberto, ele vai estar ativo, com os íons passando, entrando e saindo da célula. E inativo, ele vai estar fechado e incapaz de abrir de novo, mesmo que o estímulo continue. Porque quando ele está inativo, não é a mesma coisa que ele está de repouso. Inativo, ele está no período refratário, como diz aqui essa frase aqui embaixo. Inativo não é o mesmo que repouso, são 2 estados fechados diferentes. Essa é a diferença que explica o estado de repouso e o período refratário, quando ele está ali se reajustando. Então, o que decorre dos 3 estados? Já falei para você que a gente tem o limiar e a lei do tudo ou nada, né? A lei do tudo ou nada é justamente esse ponto do limiar. Se eu passar um pouco desse limiar, eu vou ter o potencial de ação. Se eu ficar bem pertinho dele, bem pertinho mesmo assim, ó, bem... e não passar, eu não vou ter um potencial de ação. É a lei do tudo ou nada. E o período refratário, como eu já falei para você, quando os canais de sódio estão inativos e não estão em repouso, fazendo essa reorganização da membrana. O potencial de ação, pessoal, ele vai acontecer justamente entre o corpo do neurônio, né, o axônio e o corpo celular, beleza? Então esse potencial de ação, ele vai nascer na região de emergência do axônio, então mais ou menos aqui, ó, ele vai estar tendo esse potencial de ação. Então é uma célula de alta densidade de canais dependente de voltagem, por isso que quando abre muito canal de sódio, ele tem o potencial de ação. É um processo que se completa sozinho, e eu vou pular para você não ficar lendo, porque eu quero que você venha comigo para cá, ó. Vou até dar um zoom para você não ficar lendo as coisas. É um processo que se completa e é independente, né? Então imagina quão lindo é esse processo, pessoal. Imagina aí que o canal de sódio ele começa a entrar, depois que o canal abre, né? Começa a entrar na célula e aí ele altera essa voltagem da membrana com o potássio saindo, o sódio entrando. E aí chega um limiar que ele abre vários canais depois desse limiar. Depois que abre esse monte de canal, vai alterar a milivoltagem da membrana drasticamente, vai lá para 40 milivolts, fazendo você ter um potencial de ação. Esse potencial de ação ele nunca vai passar de um teto, ele vai ser sempre do mesmo jeito. O que pode acontecer é que a depender dos estímulos vai ter bem mais potenciais de ação. Então, é um processo que é independente, acontece e você meio que não tem controle dele, né? Se ele não chegar no limiar, ele não dispara. Então, veja quão lindo é o potencial de ação. E para a gente fechar, pessoal, tem algumas frases aqui nesse último slide que eu vou falar para você, que é o seguinte: toda vez que você sentir novamente dor, colocar alguma coisa na língua e sentir, você mexer, alguma coisa assim, você vai lembrar que isso aconteceu porque um canal de sódio abriu bem na hora certa para isso poder acontecer. E que o mais louco é que a gente conseguiu estudar isso a partir de uma toxina, um veneno que era do baiacu, que é o bloqueador de canais de sódio. Então lembra, aqui ó, a última frase aqui para você levar para casa e a gente fechar. Teve um canal de sódio abrindo bem na hora certa para acontecer quando você fizer alguma coisa sem nem pensar, beleza? E isso, pessoal, bem resumidamente, a gente não esgotou o tema, pelo amor de Deus, a gente não esgotou o tema, tem muito detalhe aqui para ser trabalhado ainda, só que a gente já vai em quase 15 minutos de aula. Então, isso é o potencial de ação, é um sinal que o sistema nervoso trabalha. E lembre-se, toda vez que você fizer alguma coisa sem pensar, é porque você tem canais de sódios lindos abrindo aí no seu neurônio, que se eles não abrem, você nem tira a mão, você não morde, você não faz, você não pega. Então, é o que faz a gente meio que tomar, né, nossas decisões, talvez. Né? Então, é o potencial de ação que vai estar trabalhando aí para a gente poder se mexer.
Então lembra que quando você bater o pé ou então pisar numa taxinha e tirar ele rápido sem pensar, porque você tinha neurônios ali que abriram canais de sódio e esses canais de sódio alteraram a milivoltagem da sua membrana e alterando a milivoltagem da sua membrana você teve um potencial de ação que fez com que seus neurônios conversassem entre si, neurônios termossensíveis, neurônios sensíveis à pele, neurônios motores começaram a conversar e isso fez você tirar o pé daquela taxinha mesmo sem pensar. Então, se você gostou dessa aula, ela contribuiu de alguma forma, eu agradeço por você estar aqui. Curte, comenta, compartilha com alguém, se inscreve aí no canal, a gente está tentando aí trazer algumas aulas bem legais, né? O intuito dessa aula não foi te explicar a fundo o que é o processo do potencial de ação, e sim trazer as curiosidades de como é que a gente chegou nele, né? Então, manda para aquela pessoa que vai achar legal entender por que ela tira a mão da panela quente quando ela toca sem nem perceber. Eu te vejo na próxima aula e a gente se encontra lá.